Em 2019, a irmã Jan e eu assumimos a responsabilidade pelo trabalho de design de arte. Quando comecei nesse dever, eu não entendia muitos princípios. Por isso, a irmã Jan comungou pacientemente comigo e assumiu a maior parte do trabalho. Mais tarde, eu soube que ela cumpria esse dever havia 2 anos e tinha alguma experiência de trabalho. E em tudo, desde a comunhão nas reuniões até os resumos do trabalho, sua visão era mais abrangente do que a minha. Quando os irmãos levantavam perguntas, ela sempre tinha ótimas soluções. Comparando-me com ela, eu me sentia muito inexperiente. Eu pensava, quanto ainda terei a sofrer e que preço terei que pagar para ser como a irmã Jan? Já que ela, sendo experiente, carrega a maior parte do fardo, deixarei que ela trabalhe mais. Nos resumos de trabalho, ela pedia que eu refletisse sobre como comungar para resolver problemas. E eu só pensava, isso é muito trabalho. Além de resumir os problemas existentes no nosso dever, terei que encontrar palavras de Deus e princípios relevantes para comungar. Tenho pouca experiência, principalmente em questões profissionais. A fim de fornecer soluções, eu teria que procurar tantas informações e buscar comunhão naquilo que não entendo exigiria muito tempo e esforço. A irmã Jan conhece essa área, então ela pode fazer os resumos. Não vou me meter nisso. Nunca mais dei atenção aos resumos de trabalho depois disso. Mais tarde, quando a irmã Jan me perguntou o que eu pensava, eu disse: não estou familiarizada com a área, é melhor você fazer os resumos. Às vezes, planejando nossa direção de estudo, ela perguntava se eu queria participar, para lhe dar conselhos e ajudá-la a evitar problemas. Eu pensava, a irmã Jan sempre foi responsável por essa área e eu entendo menos do que ela. Para participar, eu teria que refletir e estudar as coisas que não sei. É trabalho demais. Esqueça, não vou me envolver. E assim, eu rejeitava a irmã Jan. Mais tarde, estávamos aprendendo uma nova técnica de desenho. Tínhamos muitos problemas e dificuldades, mas ela os discutiu e resolveu conosco. Já que eu não conhecia bem essa área, eu continuei confusa, mesmo instruída por ela 2 vezes. E eu pensei, aprender novas habilidades nessa área é extremamente cansativo. Acho que não me envolverei desta vez. Em todo caso, temos a irmã Jan. Ela pode nos ajudar a aprender. Mais tarde, quando estava estudando, eu não ouvia com atenção. Às vezes eu não dizia nada, já outras vezes ia trabalhar em outras coisas. Quando a irmã Jang pedia minhas ideias e opiniões, eu sempre respondia que não tinha nenhuma. Finalmente, passei a carregar um fardo que era cada vez menor em meu dever. Quanto mais achava que não era boa o suficiente, mais deixava de perceber problemas. Nesse período, eu sentia meu coração vazio todos os dias e fui ficando cada vez mais negativa. Achava meu calibre baixo e que eu não era digna do dever. Às vezes, sentia bastante inveja da irmã Jang. Achava que ela cumpria bem o dever dela porque ela tinha experiência e um calibre bom. Mas eu era diferente. Eu tinha calibre baixo e nenhuma experiência. Por isso, cumprir meu dever era difícil. Um dia, depois de discutir meu trabalho com a irmã Jang, ela me disse: você vem cumprindo esse dever há algum tempo, mas você diz que não tem experiência ou que não entende. O fato é que você não quer assumir um fardo nem fazer esforço. A razão pela qual eu tenho algumas ideias boas é que eu oro com frequência, confio em Deus e busco os princípios para entender as coisas. Quando não entendemos aspectos profissionais, devemos estudá-los. Caso contrário, como podemos cumprir bem o nosso dever? Então, ela me explicou como ela confiava em Deus e procurava encontrar soluções ao se deparar com dificuldades. Como você entendeu o que a irmã Jang lhe disse? Bem, infelizmente, na época eu não me dei conta do meu problema. Em vez disso, achei que a irmã Jang não entendia minhas dificuldades. Por isso, não levei a sério as sugestões dela. Nem refleti sobre mim mesma mais tarde. Não demorou e a irmã Jang assumiu o controle sobre outro trabalho. Eu fiquei muito triste quando ela foi embora, pois, confrontada com tanto trabalho, minha mente deu branco. Eu me perguntei, sou responsável por esse trabalho há 1 ano. Por que ainda sou incapaz de assumi-lo? Foi aí que me lembrei daquilo que a irmã Jang me dissera.
Eu não tinha mesmo assumido um fardo no meu dever? Orei a Deus para pedir a orientação dele ao refletir sobre mim mesma. Mais tarde, li esta passagem da Palavra de Deus. Na maior parte do tempo, vocês são incapazes de responder quando questionados sobre questões de trabalho. O trabalho envolve muitas pessoas, mas vocês nunca perguntaram se está indo bem ou não. Nem pensaram nisso. Dado seu calibre e conhecimento, vocês não deveriam não saber nada, porque todos vocês participaram desse trabalho. Por que então a maioria das pessoas não diz nada? É possível que vocês realmente não saibam o que dizer, que vocês não saibam se as coisas estão indo bem ou não. Há duas razões para isso. Uma é que vocês são totalmente indiferentes e nunca se importaram com essas coisas, e apenas as tratam como uma tarefa a ser completada. A outra é que vocês não estão dispostos a se importar com essas coisas. Se você realmente se importasse, se realmente estivesse empenhado, você teria visão e perspectiva sobre tudo. Muitas vezes, não ter perspectiva ou visão provém de ser indiferente e apático, e não assumir responsabilidade. Você não é diligente nem responsável em seu dever. Não está disposto a pagar um preço ou se envolver. Não se empenha e não quer despender mais energia. Você meramente deseja ser um subalterno. O que não é diferente de quando o incrédulo trabalha para o chefe. Cumprir um dever desse jeito não é o que Deus ama nem aprova. Ele despreza isso e mais cedo ou mais tarde, essa pessoa será eliminada. Verdade. Amém. 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 A palavra de Deus revelou meu estado com precisão. Quando eu trabalhava e discutia com a irmã Jan, eu nunca tinha opiniões ou ideias próprias. Eu sempre achava que era porque eu não conhecia a área e nem o trabalho. Só depois de ler a palavra de Deus, entendi que era por causa do meu desleixo e da minha irresponsabilidade. Certo. Lembrei-me da minha parceria com a irmã John. Quando eu tinha um problema profissional, eu nunca me preocupava. Eu usava minha falta de experiência em meu dever e meu pouco entendimento dos princípios como desculpa para evitá-lo. Quando discutíamos o trabalho, eu apenas a ouvia. Nunca refletia sobre ele com cuidado. Eu costumava dizer, na frente da irmã Jan, que eu não me entendia e que ela era mais experiente no trabalho, mas isso não passava de mentira e desculpa. Meu objetivo mesmo era ganhar a simpatia e a compreensão dela, para que ela assumisse mais trabalho e eu pudesse ficar curtindo meu tempo livre. Eu era tão astuta e enganosa. Eu tinha esse trabalho havia 1 ano e tinha base profissional. Por isso, se eu tivesse sido responsável e estudado com diligência, eu teria tido algumas opiniões próprias quando discutíamos o trabalho. Eu poderia ter sido capaz de assumi-lo quando a irmã Jung foi transferida. Sim. Eu só fui superficial e irresponsável no meu dever, como se apenas trabalhasse por um salário para sobreviver, vivendo um dia por vez, com o menor esforço ou a menor preocupação possível. Nunca refleti sobre como fazer as coisas corretamente e cumprir minha responsabilidade. Eu estava só improvisando, só pensando em como evitar sofrimento carnal. Eu não considerava a vontade de Deus. Como podia dizer que eu tinha um lugar para Deus no meu coração? Como Deus podia não me detestar por minha atitude em relação ao meu dever? Exatamente. Improvisar no seu dever é inaceitável. Certo. Depois disso, li outra passagem da Palavra de Deus. O Senhor Jesus disse certa vez: pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Qual é o significado dessas palavras? Que se você nem cumprir, nem se dedicar ao seu dever ou trabalho, Deus tirará o que outrora foi seu. O que significa tirar? Como isso faz as pessoas se sentirem? Talvez você tenha falhado em alcançar o que seu calibre e dons lhe teriam permitido alcançar, e você não sentiu nada, e retornou para o estado em que esteve como incrédulo. Tudo isso foi tirado por Deus. Se você for negligente em seu dever, não pagar um preço e nem for sincero, Deus tirará o que outrora era seu. Revogará seu direito de cumprir um dever e não lhe concederá esse direito.
Deus lhe deu dons e calibre, mas você não cumpriu bem o seu dever. Não se despendeu por Deus, não pagou um preço, nem investiu seu coração nisso. Deus não só não o abençoa, mas também tira o que você tivera antes. Deus dá dons ao homem, habilidades especiais e inteligência e sabedoria. Como o homem deve usar essas coisas? Ele deve usar esses dons para cumprir bem o seu dever. Você deve entregar suas habilidades, dons, inteligência e sabedoria ao seu dever. Você deve usar seu coração e quebrar a cabeça para aplicar tudo o que sabe, tudo o que entende, tudo o que pode alcançar e pensar ao seu dever. Agindo assim, você será abençoado. O que significa ser abençoado por Deus? O que isso faz as pessoas sentirem? Que elas terão uma senda em seu dever e o esclarecimento do Espírito Santo. Que elas foram esclarecidas e guiadas por Deus. Às pessoas, pode parecer que dentro do escopo de suas habilidades, seu calibre e o que você aprendeu não bastam para fazer o que você deseja. Mas se Deus opera e ilumina você, você não só é capaz de entender, mas também de fazer melhor. Você se pergunta, eu não era tão habilidoso assim. Parece que agora há muito mais dentro de mim. Como é que de repente eu entendo e que sou capaz de fazer tanto? Como me tornei tão inteligente de repente? Você não consegue explicar. Isso é o esclarecimento, a bênção de Deus. É assim que Deus abençoa as pessoas. Se vocês não sentem isso ao cumprir seu dever ou ao fazer seu trabalho, então vocês não foram abençoados por Deus. Se o cumprimento do seu dever sempre parece não ter sentido para você, como se não há nada a ser feito, nenhuma contribuição a ser feita, se você nunca é esclarecido e não tem esperteza nem sabedoria para dar, isso significa encrenca. Mostra que seus motivos em seu dever estão errados, que você é desleixado e não trilha a senda correta, que carece da aprovação e das bênçãos de Deus. Essa é a condição em que você caiu. Amém. Amém. Depois de contemplar a palavra de Deus, entendi que Deus abençoa pessoas honestas e os que sinceramente se despendem por Ele. Quanto mais diligente alguém é e tenta melhorar em seu dever, mais o Espírito Santo o orienta e mais eficiente ele é em seu dever. Mas se você cumprir seu dever com astúcia, não for diligente nem pagar um preço, você nunca fará progresso nem se beneficiará do seu dever, e poderá até perder o que poderia ter alcançado. Sim. Nesse momento, lembrei-me de uma experiência da qual a irmã Jiang tinha me falado. No início, ela não entendia muito bem o trabalho, mas trazia suas dificuldades para diante de Deus, orava, buscava e contemplava, e as comungava com os outros. E inconscientemente era esclarecida pelo Espírito Santo e tinha ideias novas. Ela progredia e se tornou eficiente em seu dever. Eu, porém, tentava manter o status quo, não buscava progresso, tentava curtir o tempo livre e nunca queria sofrer ou pagar um preço. Como resultado, nunca alcancei meu potencial. Como dizem as palavras de Deus, ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Deus detestava minha atitude desleixada e irresponsável em relação ao meu dever. Percebi que, se não me arrependesse, eu seria rejeitada e odiada por Deus, e no fim perderia também o meu dever. Fiquei com medo, então orei a Deus, para buscar sua orientação, para encontrar uma senda de prática e dizer do meu arrependimento. Amém. E em quais palavras de Deus você encontrou uma senda de prática? Li esta passagem da palavra de Deus. Como as pessoas deveriam entender os deveres? Como algo que o Criador, Deus, lhes dá para fazer. É assim que os deveres das pessoas se dão. A comissão que Deus lhe dá é o seu dever, e é ordenado pelo céu e reconhecido pela terra que você cumpra o seu dever como Deus exige. Se você puder ver que está recebendo a comissão de Deus, que esse é o amor de Deus e as bênçãos de Deus que recaem sobre você, então você será capaz de aceitar o seu dever com um coração que ama a Deus e poderá estar atento à vontade de Deus enquanto cumpre o seu dever e será capaz de superar todas as dificuldades para satisfazer Deus. Quem realmente se despende por Deus jamais poderia recusar a comissão de Deus.
nem recusar qualquer dever. Não importa que dever Deus lhe confie, nem que dificuldades isso implique. Você não deveria recusar, mas aceitar. Qual é a senda para praticar isso? É fazer tudo lealmente para agradar a Deus. Onde está o foco aqui? Está em tudo. Tudo não significa necessariamente as coisas de que você gosta ou nas quais é bom, muito menos as que lhe são familiares. Às vezes você não é bom em algo e precisa aprender. Às vezes encontrará dificuldades e às vezes precisa sofrer. Não importa a tarefa, contanto que Deus a tenha comissionado. Você precisa aceitá-la dele, considerá-la como seu dever, ser devotado a cumpri-la e atender à vontade de Deus. Essa é a senda da prática. Amém. Amém. A reflexão sobre essas palavras de Deus me inspirou profundamente. Meu dever era uma comissão de Deus, a tarefa de Deus para mim. E, independentemente da minha habilidade nela e da complexidade dela, ela havia vindo de Deus. Portanto, eu devia ser o mais responsável e leal possível. Só quando desse o meu melhor e cumprisse minha responsabilidade, eu receberia as bênçãos de Deus. Correto. Lembrei-me de todas as vezes em que jurei diante de Deus que eu cumpriria lealmente os meus deveres para retribuir o seu amor. Agora que o dever era um pouco complicado e desafiador, e eu devia sofrer e pagar um preço, eu improvisava e tentava fugir dele. Quando percebi isso, senti que eu devia a Deus, e era indigna de desfrutar do seu amor. Eu não podia continuar assim. Eu devia praticar de acordo com a palavra de Deus, tratar meus deveres com sinceridade e cumprir minhas responsabilidades, para evitar arrependimentos no futuro. Amém. Então comecei a investigar e a me familiarizar com o trabalho que no passado me confundira e não tentei mais fugir de alguns problemas complicados. Em vez disso, discutia e comungava sobre eles com meus irmãos e pedia que eles me ensinassem quando eu não entendia. Eventualmente, comecei a dominar os detalhes e fui capaz de fornecer soluções quando os outros tinham dificuldades. Graças a Deus. Quando eu resumia nosso trabalho, no início eu não tinha ideias e queria me esquivar disso. Mas eu me lembrei do que tinha lido na palavra de Deus. Então renunciei à minha carne, refleti sobre os problemas do nosso dever e trabalhei para buscar princípios e buscar informações. Depois de praticar desse jeito por um tempo, senti claramente a bênção e a orientação de Deus. Comecei a dominar as coisas que não entendia ou que me confundiam. E meus resumos de trabalho alcançaram alguns resultados. Meus irmãos praticaram o que eu resumia e também fizeram progresso. Graças a Deus. Quando você paga um preço e assume responsabilidade em seu dever, recebe orientação do Espírito Santo e alcança resultados. Sim, Amém. amém. Eu achava que a minha atitude em relação ao meu dever tinha mudado um pouco. Mas quando Deus arranjou outro ambiente para mim, tive uma recaída. Em setembro de 2021, devido a necessidades do trabalho, eu me juntei à irmã Lia para regar recém-convertidos. Eu achava que esse dever não envolveria questões técnicas, que não daria tantos problemas. Mas quando comecei a cumpri-lo, descobri que regar os recém-convertidos não era fácil. Eu não só era obrigada a me comunicar em inglês, como devia comungar a verdade para resolver rápido as noções e confusão deles. Certo. A irmã Lia era muito competente em todos os aspectos do trabalho. Ela conseguia achar a verdade para resolver os problemas dos recém-convertidos. Mas nisso, eu não era muito boa. Muitas vezes, eu não conseguia comungar sobre a verdade nem resolver os problemas deles. A fim de alcançar o nível da irmã Lia, eu teria que estudar e me equipar por muito tempo, e pagar um preço alto. Pensei, esqueça, a irmã Lia é minha parceira agora. Não preciso me preocupar com isso. Por isso, não busquei a verdade com tanta avidez. E, depois das reuniões, não interrogava os recém-convertidos sobre seus problemas. Um dia, lembrei-me de que vinha cumprindo esse dever por 2 meses, mas não podia regar os novos crentes sozinha. Sempre achava que não entendia, mas não me esforçava para pagar um preço. Tive que me perguntar:
Porque assim que encontro um dever em que não sou hábil, eu uso meu desconhecimento como desculpa para improvisar no dever e não quero pagar um preço. Eu levei meu estado e minha confusão para diante de Deus e orei. Um dia, em meus devocionais, me deparei com 2 passagens da Palavra de Deus. Sempre escolher trabalhos fáceis no seu dever, os não cansativos que protegem você do sol ardente e da chuva forte. Isso é ser preguiçoso e é uma demonstração de cobiçar conforto carnal. Mas alguma coisa? Sempre queixar-se quando o dever é um pouco duro, cansativo ou envolve pagar um preço. Focar a comida, as roupas e as indulgências da carne. Tudo isso são manifestações de cobiçar os confortos da carne. Acontece também que alguns sempre reclamam em seu dever e não querem fazer nenhum esforço, e que, assim que têm um pouco de folga, eles têm que descansar e conversar e continuam reclamando assim que começam a trabalhar. Recuam diante do que é difícil e buscam uma razão ou desculpa quando vem algo difícil e cansativo, dizendo: não estou à altura. Meu calibre é ruim demais. Fulano tem calibre melhor, é mais perceptivo, mais capaz. Ele pode ser bem-sucedido nesse trabalho. É melhor que ele o faça. E saem em busca de trabalho leve para que tenham mais tempo livre. Isso é cobiçar o conforto da carne, não é? Pessoas que cobiçam os confortos da carne são adequadas para cumprir um dever? Fale em cumprir seu dever, pagar um preço e sofrer adversidade, e elas continuam balançando a cabeça. Elas têm muitos problemas. Reclamam e são negativas em relação a tudo. Tais pessoas são inúteis, não têm direito a um dever e devem ser expulsas. Alguns falsos líderes têm um pouco de calibre, mas não fazem trabalho real e cobiçam confortos carnais. Aqueles que cobiçam confortos carnais não são diferentes de porcos. Os porcos passam dias comendo e dormindo. O fato de você os alimentar alegremente com tantos grãos é para que você possa comer sua carne no futuro. Se os falsos líderes também são criados como porcos, criados para serem grandes e gordos, mas são um desperdício de espaço e não fazem nenhum trabalho real, qual o sentido de criá-los? Eles não deveriam ser removidos e expulsos? E, portanto, criar um falso líder é inferior a criar um porco. Embora um porco não faça nada, coma e beba de graça 3 vezes ao dia, quando você pode comer carne no final do ano, você se sente muito gratificado. Alimentá-lo por 1 ano foi muito trabalho, mas no fim do ano você recebeu algo de volta. Você foi capaz de comer carne e teve um feliz ano novo chinês. E assim, em seu coração, você sente que criar um porco foi a coisa certa a se fazer. Mas criar um falso líder, isso é tudo em vão, não é? Eles podem ter o título de líder, podem ocupar essa posição, comer bem 3 vezes ao dia e desfrutar de muitas das graças de Deus. E, no fim do ano, eles ficaram gordos. Mas como foi o trabalho? Veja o que foi realizado naquele ano. Que trabalhos foram mais frutíferos? Que trabalho real você fez? A casa de Deus não exige que você faça cada trabalho perfeitamente, mas você deve fazer bem o trabalho principal. O trabalho evangelístico, por exemplo, ou o trabalho audiovisual, o trabalho baseado em textos e assim por diante. Tudo isso deve ser frutífero. Para a maior parte do trabalho, um efeito, um resultado. Pode ser visto após 3 a 5 meses. Se não houver nenhum resultado após 1 ano, isso é um problema sério. Após 1 ano, veja qual trabalho dentro do seu escopo de responsabilidade teve mais sucesso, em qual você pagou o maior preço e sofreu mais. Olhe para suas conquistas. Após desfrutar de 1 ano da graça de Deus, você deve ter uma noção se você fez algumas realizações valiosas. O que você estava fazendo enquanto comia a comida da casa de Deus e desfrutava da graça de Deus? Você alcançou alguma coisa? Se você não alcançou nada, então você é um aproveitador, um verdadeiro falso líder. Amém. Ao pensar nessas palavras de Deus, foi como se elas
perfurassem meu coração. Então entendi que recuava frente às dificuldades em meu dever e usava de escudo minha falta de compreensão porque eu era preguiçosa e ansiava por conforto carnal. Certo. No passado, quando eu era supervisora com a irmã Jan, eu sempre escolhia tarefas simples e fáceis para mim e deixava para ela tudo em que eu não era hábil ou que exigia reflexão cuidadosa. Com a irmã Lie na rega dos recém-convertidos, continuei não querendo me preocupar, sofrer ou pagar um preço. Refleti sobre a razão do meu comportamento e percebi que eu era controlada por filosofias satânicas. Coisas como cada um por si e o demônio pega aquele que ficar por último, ou aproveite o dia de prazer, pois a vida é curta, tinham se enraizado no meu coração. Antes eu achava que as pessoas devem viver para si mesmas e que, quando temos conforto carnal e nenhuma preocupação, estamos vivendo conforme devemos. Ao chegar à casa de Deus para cumprir o dever, eu ainda cria nisso. E quando encontrava dificuldades ou coisas em que não era boa, quando tinha que sofrer ou pagar um preço, eu recuava como uma covarde e colocava o conforto carnal em primeiro lugar. Ao viver assim, eu não era melhor do que um porco. Os porcos não pensam nem fazem nada. Só sabem comer, beber e dormir. Eu era igual, só me preocupava com conforto carnal. Eu levava uma vida vulgar. No passado, como supervisora e agora na rega, Deus tinha me exaltado tanto, mas eu sequer tentava progredir. Não considerava nem um pouco meus deveres e minhas responsabilidades. Eu era irresponsável com o trabalho da igreja e com a vida dos meus irmãos. Eu não tinha a menor consciência. Era evidente que eu não queria sofrer nem pagar um preço. Eu sempre usava a desculpa de que eu não entendia ou não sabia para obter simpatia, para fazer com que os outros pensassem que eu conseguia admitir falhas e me vissem como sensível e honesta. A verdade é que eu usava essas palavras para encobrir minha preguiça e minha irresponsabilidade. Eu era tão astuta e enganosa que enganava todos os meus irmãos. Sim. Mesmo que conseguisse enganá-los por um tempo, Deus vê tudo e Deus é justo. Eu estava tentando enganar a Deus. Como então Deus poderia não me detestar? Era por isso que eu nunca via as bênçãos nem a orientação de Deus em meus deveres naquele tempo. Quando os problemas sempre confundem você e o seu progresso não é evidente, isso é um sinal de perigo. Certo. Depois disso, li outra passagem da Palavra de Deus. Vamos assistir a um vídeo de leitura das Palavras de Deus. Ótimo. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: desde o momento em que Deus confiou a construção da arca a Noé, em momento algum, Noé pensou: quando é que Deus destruirá o mundo? Quando ele me dará o sinal de que fará isso? Em vez de ponderar sobre tais questões, Noé fez um grande esforço para gravar em sua memória cada coisa que Deus lhe dissera e então executar cada uma. Depois de aceitar o que Deus tinha confiado a ele, Noé se pôs a executar e realizar a construção da arca como se fosse a coisa mais importante em sua vida, sem nem pensar em adiar nada. Dias se passaram, anos se passaram. O tempo avançava, ano após ano. Deus nunca pressionou Noé. Mas durante todo esse tempo, Noé perseverou na tarefa importante que Deus lhe confiara. Cada palavra e frase que Deus tinha professado estava inscrita no coração de Noé como palavras gravadas numa tábua de pedra. Sem dar atenção às mudanças no mundo exterior, a zombaria das pessoas em sua volta, as adversidades envolvidas ou as dificuldades que encontrou, ele perseverou o tempo todo naquilo que Deus lhe confiara, jamais desesperando nem pensando em desistir. As palavras de Deus estavam inscritas no coração de Noé e tinham se tornado sua realidade cotidiana. Noé localizou e armazenou cada um dos materiais necessários para a construção da arca. O formato e as especificações da arca ordenadas por Deus, aos poucos ganharam forma
com cada batida cuidadosa do martelo e cinzel de Noé. Em chuva e vento, e não importando como as pessoas gozassem dele ou o caluniassem, a vida de Noé procedeu dessa maneira, ano após ano. Secretamente, Deus observou cada ação de Noé, sem jamais dirigir outra palavra a ele, e seu coração se comoveu com Noé. Noé, porém, não sabia nem sentia isso. Do início ao fim, ele simplesmente construiu a arca e reuniu cada espécie de criatura viva, em lealdade inabalável às palavras de Deus. No coração de Noé, não existia instrução mais alta que ele deveria seguir e executar. As palavras de Deus eram sua orientação e objetivo vitalícios. Assim, não importava o que Deus lhe dissesse. Não importava o que Deus exigisse dele e ordenasse que ele fizesse. Noé não só não esqueceu, ele não só o gravou em sua mente, mas também fez disso a realidade de sua vida, usando sua vida para aceitar e executar a comissão de Deus. E dessa maneira, prancha após prancha, a arca foi construída. Cada gesto de Noé, cada um de seus dias, era dedicado às palavras e aos mandamentos de Deus. Pode não ter parecido que Noé estava realizando um empreendimento muito importante, mas aos olhos de Deus, tudo o que ele fazia, cada passo que tomava para alcançar algo, cada trabalho executado por sua mão, todos eram preciosos, merecedores de comemoração e dignos de imitação por essa humanidade. De modo inabalável, Noé aderiu ao que Deus tinha confiado a ele. Ele era inabalável em sua crença de que cada palavra professada por Deus era verdade. Ele não tinha dúvida disso. E, como resultado, a arca foi completada e cada espécie de criatura viva foi capaz de viver nela. Amém. Amém. Quando ponderei sobre as palavras de Deus, fiquei muito comovida. Noé era obediente e era atencioso com Deus. Quando Deus instruiu Noé a construir a arca, Noé prezou a comissão de Deus e obedeceu às suas exigências. Correto. No início, ele não sabia como construir a arca, e a dificuldade de construí-la era grande demais. Em cada fase, ele teve que sofrer e pagar um preço. Mas Noé foi fiel à comissão de Deus. A fim de completar a comissão de Deus, ele sofreu, pagou um preço e construiu a arca prego por prego. Noé persistiu por 120 anos e finalmente completou a comissão de Deus. Embora Noé sofresse muito para construir a arca e não desfrutasse de conforto carnal, ele executou perfeitamente a comissão de Deus, satisfez a Deus e ganhou a aprovação dele. A vida de Noé foi uma vida muito significativa. Sim. Noé tratou a comissão de Deus com seriedade e responsabilidade. Por mais difíceis que as coisas ficassem, ele perseverou e construiu a arca. Noé foi leal a Deus. Foi sim. Vi que, comparada com Noé, eu não tinha humanidade alguma. Eu não prezava a comissão de Deus e não conseguia ser leal. Eu era preguiçosa e astuta. Eu só desejava conforto carnal e não estava disposta a sofrer. Eu era indigna da comissão de Deus. Eu era desprezível. Se continuasse assim e não mudasse, no fim, eu perderia meu dever de Deus e me arrependeria pelo resto da minha vida. Verdade. Nos dias seguintes, eu organizei meu tempo e me equipei cada dia com verdades, referentes à rega dos recém-convertidos. Um dia, numa reunião, os irmãos levantaram um problema no trabalho de rega, e quando ouvi algo que não entendi, eu quis evitar aquilo. Pensei em deixar que resolvessem por conta própria. Dessa vez, sabia que queria ser superficial, sem ter responsabilidade. Pensei na atitude séria de Noé em relação à sua comissão, e então corrigi o meu estado incorreto. Ouvi com atenção como eles comungavam para resolver o problema. E quando o resumiram, eu lhes dei meu conselho. Fiquei surpresa quando eles disseram que meu conselho era bom.
Quando regava os recém-convertidos com a irmã Lia, eu praticava resolver as dificuldades práticas dos recém-convertidos. E se havia problemas que eu não podia resolver, logo pedia a ajuda dela. Depois de um tempo, eu consegui regar os recém-convertidos sozinha. Graças a Deus. Embora ainda tenha muitas falhas e deficiências, percebo como estou crescendo e ganhando, e me sinto mais à vontade. O entendimento e os benefícios que recebi são totalmente o efeito da obra de Deus. certeza. Graças a Deus. Graças a Deus.